E o Corinthians confirmou o contrato com o goleiro por 3 temporadas, que inicialmente chega para uma das categorias de base do clube. E ainda falando sobre goleiro, só que agora para o profissional. O Timão ainda não desistiu de contratar um reserva para o paredão Hugo Souza. E o Corinthians já pode ter iniciado conversas com o atacante brasileiro que pertence a clube italiano. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre busca por goleiro. O Corinthians segue em busca de um reserva imediato para o paredão Hugo Souza. O Corinthians tem hoje o Hugo Souza, que é um dos principais jogadores em atividades no futebol brasileiro. Para mim, sinceramente, melhor goleiro atuando em solo nacional. Tanto é que o Hugo tem grandes possibilidades de disputar a Copa do Mundo. Só que a reserva para o Hugo, agora que nós estamos tendo uma determinada tranquilidade em bons jogos, por exemplo, que o jovem Cauê fez quando precisou assumir o paredão Hugo Souza. Matheus Donelli, no ano passado, foi muito criticado. Felipe Longo ganhou algumas oportunidades, mas acabou não passando confiança. Avaliando esse cenário, a diretoria do Corinthians, claro, em acordo com o departamento de futebol, ainda segue em busca de um goleiro reserva experiente para o Hugo Souza. Lembrando que no início da temporada o Corinthians havia acertado com o João Ricardo do Fortaleza por empréstimo. O João Ricardo, no início de março, acabou sendo reprovado nos exames, ele que estava em recuperação de cirurgia. Alguns nomes surgiram antes do fechamento da janela e agora novamente surge a informação que o Corinthians segue em busca de um goleiro. Um nome, um alvo, absolutamente, que ainda não surgiu. Lembrando que antes da janela fechar, o João Paulo, goleiro do Santos, que está emprestado ao Bahia, inclusive tem alguns rumores que o Corinthians vai tentar novamente o João Paulo. Lembrando que o Corinthians tentou também, avaliou, aliás, o Bruno Bertinato, goleiro que pertence à equipe da Portuguesa. Então, por enquanto, o que se sabe é que o Corinthians vai tentar contratar um reserva imediato experiente para o Hugo Souza, mas ainda não tem nenhum nome definido. A minha opinião, quanto ao Corinthians ainda ter a intenção de contratar um goleiro para ser o reserva do Hugo Souza, é a seguinte. Primeiramente, tem muitos detalhes aí. Quando fala em busca de um reserva para o Hugo Souza, há muitos dentro do clube que até ficam com a questão de repente, se não ser um substituto para o Hugo Souza. Por quê? Vai que o Hugo Souza realmente vá para a Copa, acabe tendo um certo destaque e aí acabe recebendo uma proposta do futebol europeu irrecusável. O Corinthians já definiu valores que aceitaria vender e tudo mais, e o próprio Hugo, na festa de comemoração do título da Copa do Brasil do ano passado, garantiu a permanência no Timão, pelo menos até o meio do ano. Então, fala-se que o Hugo tem o sonho de retornar para o futebol europeu. Mas essa é uma questão para um outro momento. Na questão de contratar um reserva imediato para o Hugo Souza, Corinthians tem aí alguns meses para preparar totalmente o Cauê. Sinceramente, o Cauê tem que ser preparado para isso. O Cauê já demonstrou que tem plenas condições de substituir o Hugo Souza. Há quem diga que dentro do Corinthians existe uma questão visando, por exemplo, a Libertadores. Se de repente precisar de um goleiro para substituir o Hugo na Libertadores, acredita-se que, por exemplo, o Cauê, pela falta de experiência, não passaria a confiança necessária, o que eu particularmente acredito que isso, acho que isso é um grande erro. O Cauê já demonstrou que tem plenas condições, mas se de repente for buscar um goleiro, o nome do João Paulo surgiu, eu particularmente
Não concordo, porque surgiram informações que o João Paulo não quis vir para o Corinthians em respeito à equipe do Santos. Eu gosto do Bruno Bertinato, que está na Portuguesa, a quem garantiu que o Corinthians não investiu no jogador porque ele cometeu uma falha alguns meses atrás em um jogo de Copa do Brasil. Enfim, alguns nomes irão surgir ainda até a abertura da janela de transferências, que será no final do mês de julho. Vamos aguardar. E agora vamos falar sobre goleiro contratado. O Corinthians confirmou assinatura de contrato com goleiro por 3 temporadas, que inicialmente chega para o Sub-20. O Corinthians segue reforçando o Sub-20, destacando que muitas mudanças aconteceram e vem acontecendo na base do Timão desde o ano passado, desde troca de gestão. Muitos jogadores saíram e muitos jogadores estão chegando. A intenção, claro, é fortalecer o grupo visando o Campeonato Brasileiro dessa categoria, destacando que o Sub-20 tivemos um vexame no início da temporada, fomos desclassificados no primeiro jogo eliminatório na Copinha, que é um dos principais campeonatos de base, que em 2024 fomos os campeões e em 2025 ficamos com o vice-campeonato. E nesse ano uma decepção total. Então a intenção é reforçar o Sub-20. Alguns dias atrás eu informei a vocês que o Corinthians estava prestes a contratar o goleiro Ricardo Schultz, goleiro de 1,96 m de altura, passagem pelo Grêmio, passagem pelo Fortaleza, e realmente essa contratação está confirmada. O Ricardo Schultz assinou o contrato com o Corinthians por 3 temporadas, jogador que já está sendo preparado, já se juntou ao grupo para poder fazer a sua estreia. Então, agora já está tudo oficializado, já está tudo confirmado, a contratação do jogador. Inclusive, eu mesmo entrei em contato com o próprio jogador, que me confirmou que são 3 anos de contrato que ele já assinou. Então, tudo confirmado, goleiro, mais um goleiro que chega, mais um jovem goleiro, e o Ricardo é tratado como uma grande promessa, considerado um ótimo jogador. A minha opinião quanto à contratação do Ricardo Schultz é a seguinte: eu fiz algumas pesquisas, busquei informações sobre o jogador, e o Ricardo é considerado uma grande promessa. Goleiro de 1,96 m de altura, apenas 18 anos. Claro que ele chega para o Sub-20, chega para a base, absolutamente com intenções de repente, também já pensando no profissional. Hoje, por exemplo, nós temos um profissional, o Cauê, que para mim já se tornou o reserva imediato do Hugo Souza. Temos também o Felipe Longo, que acabou perdendo um pouco de espaço devido à sua lesão, e outros jogadores também que o Corinthians tem, que estão ali naquela transição final entre base e profissional. A contratação do Ricardo, com 18 anos, porque ele ainda pode, mais o ano que vem e o outro ano ainda ficar na base. Então, eu particularmente acredito que foi um bom negócio. Jogador que chegou sem custos, e agora é aquilo que eu sempre falo para vocês: jogador que chega para a base, é sempre importante nós acreditarmos, passarmos uma confiança muito grande, porque jogadores assim podem ajudar e muito, tanto dentro de campo quanto na parte financeira, se destacam e acabam sendo vendidos por grandes valores, e isso, claro, ajuda muito o clube. Só que, infelizmente, o Corinthians não tem conseguido tratar vendas, jovens jogadores da forma correta. Mas tudo confirmado, o Ricardo Schultz chegou e tratado como uma grande promessa, contrato assinado por 3 temporadas. Para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre possibilidade de reforço, já visando a próxima janela de transferências. Tem informação que garante que o Corinthians iniciou conversas com atacante brasileiro que pertence atualmente a clube italiano.
A principal janela de transferências do futebol brasileiro já está fechada, mais precisamente fechou no dia 3 de março, destacando que no dia 4 de março abriu uma janela que permitiu-se contratar jogadores que disputaram campeonatos estaduais, que foi do dia 4 a 27 de março, então a última janela de transferências brasileira fechou há mais de um mês. Mas, claro, já estamos falando sobre possibilidades de reforços visando a próxima janela que abrirá no final do mês de julho. Corinthians, na primeira janela, 7 jogadores foram contratados. Tivemos também a renovação do Angileri. E, claro, um clube que não tem dinheiro para investir, para tirar jogadores de determinados clubes, Corinthians tem que estar atento a jogadores que possam se tornar oportunidades de mercado. Vitor Sá, que ficará livre, Everton Cebolinha no final do ano, nomes já ligados, e nos últimos dias acabou surgindo um outro jogador tendo seu nome ligado ao Corinthians. Segundo informações do jornalista Samir Carvalho, do canal do YouTube Café do Setorista, o Corinthians iniciou conversas, já tem conversas iniciadas com o atacante Gabriel Strefeza, o Gabriel que tem 29 anos, atualmente ele está na equipe do Parma da Itália, mas ele pertence ao Olympiacos da Grécia. Então, pelas informações do Samir, o Gabriel ele foi oferecido ao Corinthians, acabou agradando a diretoria e também ao departamento de futebol, então algumas conversas já estão acontecendo visando a possibilidade de vinda do jogador no meio da temporada na próxima janela. Um destaque importante também é que o Gabriel, ele é formado no Corinthians, jogador que surgiu na base do Timão, e agora estamos aí com a possibilidade de retorno. Enfim, a janela só abrirá no mês de julho, vamos aguardar o que vai acontecer aí com o passar das próximas semanas e meses. A minha opinião, quanto ao Corinthians possivelmente já ter conversas com o Gabriel Strefeza, é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um jogador de 29 anos, que atua como ponta direita, tem 1,68 m de altura e ele tem cidadania italiana. O Gabriel ele é um jogador bastante versátil, um atleta de velocidade, boa finalização, tanto com o pé direito, que é o principal, quanto com o pé esquerdo, pode atuar também como meia de ligação, meia centralizado, um construtor de jogadas, então é um jogador que apresenta versatilidade, característica que o Fernando Diniz também quer, assim como o Dorival também quis um atleta de velocidade que atue pelos lados do campo. A questão contratual, está emprestado ao Parma, ele tem contrato com o Olympiacos até a metade de 2029, só que é um jogador que ainda não conseguiu se firmar fora do nosso país. Então, dentro do Corinthians, há quem acredite que não terão dificuldades para negociar com o clube grego para o jogador vir por empréstimo aí, de repente, por uma temporada, com valor de compra fixado. Eu sei que ainda é cedo, muitos até questionam, mas a janela só vai abrir no final de julho, como estamos falando agora de reforço. Rapaziada, você planejar antes é muito melhor, você já analisar antes, ainda mais um clube como o Corinthians, que não tem dinheiro, tem que estar atento a quem de repente pode se tornar oportunidade. O contrato de empréstimo do Gabriel com o Parma termina no final de junho, praticamente ali já faltando poucas semanas para a abertura da nossa janela de transferência. Então é por isso que tem que estar atento, tem que estar acompanhando. Sinceramente, para mim, vindo por um valor que não comprometa um bom jogador que sinceramente iria agregar o atual elenco. Mas claro, ainda é cedo, vamos aguardar se teremos evoluções com o passar aí, como eu disse, dias, semanas e de repente até mesmo. Mas volto a dizer, para mim, sinceramente, seria uma boa contratação, caso viesse por um valor razoável. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo.
E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!